Se eu te perguntasse qual é o mandamento mais importante do judaísmo, o que você diria? Hoje você vai ver a resposta do Zohar e dos sábios do judaísmo, e eu tenho quase certeza que a resposta vai te surpreender. Eu sou Yair Alon, e essa é a Energia Semanal. Se eu te fizer a pergunta que eu fiz antes da vinheta, qual é o mandamento mais importante, provavelmente você vai ter uma opinião muito diferente dos outros, vai ter bastante debate sobre isso. Alguns vão dizer que o mandamento mais importante é o Brit Milá, a circuncisão, passada para Abraão. Outros vão dizer que talvez seja respeitar pai e mãe. Outros talvez vão falar que é o Shabat, né, que é a marca aí do judaísmo. Ou alguma festa, Pesach, por exemplo. Agora, os sábios do Zohar perguntam isso, né? Qual é o mandamento mais importante? E eles acabam concluindo, por um jogo de palavras, que o mandamento mais importante é um que aparece na porção dessa semana, que a gente chama de Bikurim. Bikurim são as primícias, mas antes de entrar no mandamento, por que eles concluem que é isso? Qual é a primeira frase da Torá? Bereshit bara Elohim, né? No início Deus criou os céus e a terra. E essa palavra Reshit é também usada para o mandamento que nós estamos falando, Bikurim. Por quê? Porque as primícias são as primeiras frutas que uma pessoa produziu no seu campo e elas deveriam ser dadas para o sacerdote. Então, como elas também são chamadas de Reshit, os sábios falam, olha, a primeira frase da Torá, Bereshit, já está aludindo para esse mandamento. Então é como se Deus tivesse criado o mundo por causa das primícias, entendeu? Em vez de falar no início Deus criou o mundo, é nas primícias Deus criou o mundo. E essa é a visão do Zohar. O Zohar diz que o mundo inteiro só foi criado para que a gente um dia pudesse cumprir os mandamentos das primícias. Agora, é uma frase forte, né? Todos os mandamentos da Torá são super importantes. Por que que esse é considerado tão importante a ponto do mundo ter sido criado por causa dele, né? Vamos tentar entender um pouquinho. E para isso eu acho que a gente tem basicamente duas interpretações. Eu vou começar com a clássica, tá? E depois uma um pouco menos clássica, mas eu acho também bastante bacana. A clássica, ela vem do Al-Sheikh, né? Um comentarista chamado Al-Sheikh. E ele diz o seguinte, a grande importância do mandamento das primícias é que ela ensina a pessoa a reconhecer tudo que está por trás de atuando, né, quando algo bom surge. No caso, o fruto de uma árvore. Então, vamos lá. A pessoa tem um campo. Ela plantou uma árvore. Às vezes já demora alguns anos para essa árvore crescer, vingar e poder dar fruto, né? Aí, quando ela começa a dar fruto, você não pode comer os primeiros frutos. Por quê? A Torá diz que os primeiros anos, os 3 primeiros anos mais exatamente, essa árvore chama orlá, e esse fruto não pode ser consumido. Aí vem o 4º ano, né? Você fala, bom, então no 4º ano eu posso comer o fruto. Também não, porque tem uma lei que chama reviit, a fruta do 4º ano não dá. E aí você, quando realmente vem o fruto, você fala, bom, então agora eu vou pegar esse fruto, vou levar para minha família, vou mostrar para minha mulher, para os meus filhos, né? E vou apreciar e falar, olha que fruto gostoso que saiu. Não, também não. O que diz a lei? O primeiro fruto que você realmente puder consumir tem que ser dado pro sacerdote, levado lá para o Templo de Jerusalém, como uma oferenda para Deus, né? Então a ideia é a seguinte, olha, a pessoa passou o tempo inteiro ali num processo extremamente complicado, esperando ver se a árvore ia crescer, se o solo tá bom, se veio a chuva certa, né? Se não teve praga na plantação, se a árvore realmente cresceu, vingou. E aí depois de tudo isso, né, quando ela acha que pode consumir o fruto, ela tem que falar, não, eu vou levar para Deus, porque se não fosse Deus, tudo isso não teria acontecido. É verdade que o agricultor trabalhou, né? É verdade que teve ali o esforço dele. Mas veja que parte do sucesso ali da árvore não é do trabalhador, como eu falei. Não ter vindo praga, a chuva ter sido boa, o solo ter, né, a fertilidade correta. Então, como reconhecimento a isso, diz o Al-Sheikh, a pessoa tinha que mandar o fruto para o templo, né, fazer ali a sua oferenda, e para isso o mundo foi criado, percebe? A importância desse mandamento é que está ensinando a gente a ser grato, a gente aprender a reconhecer as coisas boas e quem realmente está por trás, no caso, por exemplo, Deus. Essa é a primeira explicação. Agora, tem uma outra explicação, como eu falei, que ela talvez é um pouco menos clássica,
mas eu acho que ela até toca um pouco mais o coração, ela faz até um pouco mais de sentido. Ela está numa Mishnah, a Mishnah é um livro de leis, né, que chama Bikurim, ou seja, que trata do assunto das primícias. Mais especificamente, está no capítulo 3 de Bikurim. E aí, lá na Mishnah, na verdade, eles começam analisando como é que o mandamento era cumprido, e daí a gente vai tirar uma conclusão. A Mishnah de Bikurim diz que os ricos, quando eles iam trazer as primícias para o templo, eles traziam taças super bonitas, cestas, né, ou vasilhas super bonitas, às vezes de prata, de ouro, chegavam lá diante do sacerdote, o sacerdote pegava fruta por fruta, né, tirava todas elas e o rico ficava com o cesto que ele trouxe de prata. Cesto não, né, a vasilha de prata ou de ouro que ele tinha trazido. Já os pobres, diz a Mishnah, que geralmente eles faziam? Vinham com um cesto, aí sim, né, mais humilde, geralmente um cesto de vime, ou de algum material ali da terra, né, talvez alguma coisa com argila, barro, e os sacerdotes não pegavam os frutos e devolviam, eles pegavam tudo, pegavam o cesto, pegavam a vasilha com os frutos, deixavam ali do lado e agradeciam o pobre que tinha trazido as primícias. E aqui uma pergunta, né, interessante para a gente fazer. Qual é a lógica disso, né? Pro rico que tem abundância, que tem fartura, você pegou as frutas e devolveu a vasilha, devolveu o recipiente. E do pobre, você ficou com tudo, com a fruta e com o recipiente, né? Talvez, dependendo do caso, se o cara for muito pobre, aquele recipiente é um dos poucos que ele tem também, né? Por que você pegou com você? Bom, e aí, aqui a gente vai dividir de novo em duas explicações, tá? Tem duas explicações de por que aqui isso está sendo feito, né? Por que a Mishnah relata isso. A primeira explicação é um pouco mais mística, mas não é a que eu vou focar. Ela diz que é o seguinte: quando a pessoa ia fazer essa oferenda das primícias, ela estava, de certo modo, mostrando como é que foi o sucesso dela naquele ano, né? Que é uma coisa que a gente chama no judaísmo mazal. E o mazal tem a ver com, inclusive, influências astrológicas, né? Então, o céu sorriu para a pessoa, por exemplo, mazal tov, que a gente fala, né? O mazal da pessoa foi bom. Então, o sacerdote, quando a pessoa vinha dar os frutos com prata, com ouro, ele devolvia o mazal, mais ou menos como se falando, olha, do mesmo jeito que você teve um ano assim próspero, eu te devolvo para que você continue tendo esse ano. Deu para entender? No caso do pobre, seria a ideia assim, olha, como o seu mazal não foi muito bom, né, dá para ver aqui que a sua oferenda está sendo ofertada de um modo mais baixo, eu vou tirar esse mazal de você. Eu também, ao receber a sua oferenda, eu estou tirando essa energia, vamos chamar assim, de você, para que agora você possa ter uma nova energia e quem sabe ano que vem você me traga os frutos com prata e ouro. Né? Deu para entender? Essa é a primeira explicação, para quem acredita em mazal, para quem tem essa influência mais mística, é uma boa. Mas tem uma segunda explicação, como eu queria falar, e é a que eu vou focar. Para entender essa, vamos lá. Acho que é até um fenômeno bem comum até hoje em dia, talvez você já tenha passado por isso, né? Vamos supor que você vai na feira, tá? Principalmente talvez se você vai lá no fim da feira, né? Comprar a xepa, que o pessoal chama, já os frutos lá do fim. O que você pode ver em geral, tá? Que os vendedores eles vão arrumando as frutas que sobraram, né, que não venderam ao longo do dia, geralmente fazendo uma pilha, e eles deixam por cima as frutas que são mais bonitas, né, mais vistosas, para chamar a atenção dos clientes, claro. E às vezes as frutas que não estão tão boas, eles põem ali embaixo do monte, né, põem nas camadas inferiores. E aí tem até várias técnicas, né, que você pode usar para deixar o fruto mais atraente. Eu, quando estive na Índia, por exemplo, eu vi lá uma coisa muito interessante, que aqui no Brasil, né, só por curiosidade, eu não sei se alguém faz, mas eles molhavam as frutas, né, por cima, e quando a luz do sol batia, dava uma aparência super bonita, né, de a fruta estar fresquinha, além de manter um pouco da temperatura, né, ajudar. Enfim, você faz esse esquema, né, você põe as frutas mais bonitas por cima e as frutas menos bonitas por baixo, né, para dar uma embelezada. Então o que acontece nessa segunda explicação? Um rico, quando ele vai lá oferecer as primícias dele, em geral, o que ele vai ter? Todas as frutas dele vão ser muito bonitas, né? Por quê? Ele tem recurso para produzir frutas bonitas. Provavelmente esse cara tem um monte de trabalhadores,
Provavelmente ele tem até um sistema para proteger cada fruta, às vezes pôr num saquinho, para que não pegue praga. Ele talvez tenha como controlar melhor a acidez do solo, fertilidade, né? Então ele tem toda uma gama de recursos que ele pode usar que provavelmente vão fazer com que as frutas dele sejam assim 100%, aquelas de foto de revista, né? Portanto, quando ele vai lá oferecer para o sacerdote, não tem problema que o sacerdote pegue uma a uma, né, e depois devolva a taça, a vasilha, o recipiente. Já no caso do pobre, o que provavelmente vai acontecer? Algumas frutas dele vão ser muito bonitas, mas outras não, né? Ele não tem recursos como o rico. Ele, por exemplo, não deve ter tantos trabalhadores como o rico. Às vezes ele teve que cultivar todo o campo sozinho, né? Ele não consegue controlar a fertilidade, não consegue proteger cada fruta. Então talvez, né, para apresentar melhor o seu produto, ele faz como as pessoas da feira, né, como os mercadores da feira. Ele põe os melhores ali por cima e os outros por baixo. E aí o sacerdote, para não envergonhar essa pessoa, não tira um por um, né? Se ele fosse pegar um por um, por exemplo, na frente de todo mundo, imagina que todo mundo nessa época estava levando os frutos, né? Ele talvez estaria expondo esse pobre em público a uma humilhação, né? À medida que ele vai tirando os frutos, talvez os outros que estivessem ali no fundo não fossem tão bonitos. Então o que ele faz nesse caso? Pega a cesta como um todo, né, os frutos como um todo, sem recolher e fala obrigado, né? Não vou expor aqui o que você trouxe, mas muito obrigado porque sua oferta é tão necessária quanto a do rico, né? Bom, e aí, neste sentido da explicação do que a Mishnah está contando, por que os ricos e os pobres eram tratados diferentes, né? A gente vê que tudo ali estava sendo pensado para não envergonhar o pobre. Então, nessa segunda explicação, ao contrário do que disse o Al-Sheikh, que é uma explicação mais clássica, o mandamento das primícias não é tão importante pelo agradecimento que você está demonstrando, né? Mas sim porque você também ali tem um jeito de não tratar mal uma pessoa, de não envergonhar uma pessoa, principalmente em público. E se a gente lembrar, então, como eu comecei o vídeo falando que, segundo o Zohar, o mundo foi criado por causa desse mandamento, porque o mundo foi criado com Reshit, né? E as primícias são Reshit. Então, a ideia aqui é, não que o mais importante é agradecimento, mas o mais importante seria a gente não envergonhar os outros. A gente ter muito cuidado quando a gente está lidando com os outros, de se a gente não está pondo o outro numa situação embaraçosa por algum motivo. Às vezes sem querer, com um pequeno ato, como a gente falou. Nesse sentido, então, eu poderia entender que o mundo inteiro foi criado para isso, para que a gente aprenda a ter essa sensação de não envergonhar o outro. Esse é o reshit de tudo, esse é o início de tudo. E se a gente voltar para a onda da Kabbalah, né, para a visão da Kabbalah, a gente poderia até dizer que quando eu me preocupo com esse tipo de coisa, nós somos meritórios de que o mundo seja criado para nós, de que o mundo inteiro seja criado por nossa causa. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.